Tá bem, então estou iniciando a gravação agora. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todos e todas. Então, nós estamos dando início hoje a uma série de seminários mensais que nós vamos realizar como parte da capacitação dos pesquisadores da Iniciativa Brasileira de Biomarcadores para Doenças Neurodegenerativas. Certo? Então é importante também que a gente, além, né, da gente ter o treinamento da execução prática do projeto, que a gente tenha também esse treinamento a respeito, da ciência toda por trás desse projeto, né? Toda, talvez não, a gente seria muita coisa para a gente abordar, mas novas descobertas que estão sendo feitas pelo grupo, principalmente agora nesse início. E posteriormente também nós vamos incluir alguns artigos que são mais especificamente da bibliografia do projeto, para que todo mundo fique, né, a par assim de como que as pesquisas acontecem, de como que os dados são analisados depois que a gente tem a nossa corte. Então é importante, né, que o pessoal da iniciativa participe, o pessoal do laboratório aqui do Zimmer também está todo convidado para participar sempre. Esses seminários vão acontecer uma vez por mês, sempre na primeira sexta-feira do mês, à 1h30 da tarde, de forma online. Nós vamos gravar, então, para depois, né, disponibilizar para quem não puder acessar no dia, no horário especificamente, também possa aproveitar esse conhecimento posteriormente, certo? Então, hoje a gente tem a apresentação da doutora Franciele Roden, que é pós-doc no grupo, é uma das experts em biomarcadores que nós temos, né? Vai realizar as dosagens de biomarcadores da iniciativa e de todos os outros projetos do grupo, provavelmente também, né? Ela tem, então, um trabalho muito interessante para compartilhar conosco hoje, né? Que fez parte do pós-doutorado que ela foi fazer na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. E então nós combinamos também com ela, né, que ela vai dar uma ajuda, vai ser a pessoa que vai estar por trás aí da organização e planejamento desses webinars. Então, quem tiver interesse de apresentar ou de saber, né, mais informações, pode contatá-la também depois. Depois vai ter, com certeza ali vai ter o contato dela. E ela tá no nosso grupo do WhatsApp também, tá disponível aí para tirar as dúvidas que apareçam. Então, muito obrigada, Fran, por ter aceitado esse desafio. Obrigada por estar apresentando hoje também. E passo a palavra, então, para tu conseguir fazer a tua apresentação. Bom, eu queria só colocar aqui a imagenzinha de vocês para não perder. Boa tarde a todos. Então, alguns eu já conheço aqui do laboratório, outros eu conheci no dia que a gente fez a apresentação do projeto aqui no CBS, né? Foi nosso start da iniciativa. E eu sou a Franciele, né? Todo mundo me chama de Fran, na verdade. E você é a responsável por fazer as doações, como a Débora já falou. E, assim, eu sou pós-doc aqui do laboratório, eu sou bióloga de formação, fiz meu mestrado, meu doutorado aqui no Departamento de Bioquímica. E agora já faz alguns anos que eu trabalho com o grupo do professor Diogo e com o professor Zimmer, com doenças neurodegenerativas, né? Tanto o Alzheimer como o stroke, que é o AVC, com o que acontece após o AVC. Então a gente tem algum leque de projetos, né? Que está se voltando muito para essa parte de biomarcadores. E no ano de 2023 foi o ano que eu passei na Universidade de Pittsburgh. Eu fiz um pós-doutorado lá com o professor Tarek Pascoal, onde a base desse laboratório são biomarcadores plasmáticos e licóricos. Então, ali eu aprendi tanto como avaliar os dados e também a manusear o equipamento, que é o nosso Simoa, né, que vocês conheceram. E e aí, por isso que hoje estamos aqui e eu vou ajudar todos vocês a gente conseguir ter vários resultados. Então, o que eu vou apresentar hoje é fruto desse trabalho desse ano que eu passei lá em Pittsburgh, que gerou, então, um artigo, e esse artigo fala, então, sobre a reatividade glial e a relação dessa reatividade glial com a disfunção sináptica durante o processo de envelhecimento e também da doença de Alzheimer.
esse artigo ele foi publicado agora em 1º de julho de 2025. Ele está disponível, ele está acesso livre, então vocês podem acessar. E até eu mandei no grupo ali da iniciativa e a Débora mandou por e-mail também, né? Então, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida depois disso ou quiserem compartilhar algum conhecimento, a gente está sempre disponíveis. Então, comentando, eu vi que a Débora levantou a mão. Acho que tu fecha a tua câmera, porque tá travando o vídeo para nós e o áudio tá travando levemente, mas acho que se tu fechar a câmera, o Tá, áudio não vai travar. vamos fechar a câmera. Aí, Obrigada. foi? Pode. Tá. Então, eu vou começar a nossa introdução aqui falando sobre essas proteínas sinápticas, né? Então, eu trouxe esse desenho, que é um. Onde é que tem um negocinho aqui para eu pegar? Não sei. Vocês conseguem ver o meu cursor aqui? Tá carregando para nós ainda. Tá dando umas leve travadinhas de vez em quando, mas tá aparecendo o desenho e agora apareceu o laser. Tá. Então, esse desenho aqui é uma ilustração de como seria uma sinapse, né? Com um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico, com várias proteínas, vários mecanismos, a entrada de cálcio, a saída de neurotransmissores. E para que ocorra, então, essa sinapse, a gente tem várias proteínas que estão envolvidas, né, na formação da sinapse, também na manutenção desse processo de passagem de neurotransmissores entre um neurônio e outro, e também a plasticidade das sinapses, de quanto tempo que vai ocorrer essa sinapse, por quanto tempo, se ela vai ser uma sinapse mais longa, se eu preciso parar com ela para ela não ficar excitatória por muito tempo. Então, a gente tem toda essa manutenção a partir dessas proteínas sinápticas. Porém, quando a gente observa, né, que existem níveis aumentados dessas proteínas sinápticas, tanto no líquor quanto no plasma, principalmente no líquor, né, que é o foco desse trabalho, a gente consegue observar esse aumento desses níveis durante o envelhecimento. No entanto, quando se é observado um aumento muito grande desses níveis, já se começa a se preocupar, pois pode ser alguma doença neurodegenerativa. E na doença de Alzheimer, se observa esse aumento, o aumento dos níveis dessas proteínas, muito antes do surgimento das patologias, que é a patologia da beta-amiloide e também da tau. Isso, então, pode ser interpretado como uma resposta adaptativa inicial do cérebro para que ele mantenha, então, essa eficácia da sinapse diante de alguma disfunção metabólica ou algum estresse que o neurônio esteja sofrendo, que pode ser relacionado tanto ao envelhecimento como predizendo alguma doença neurodegenerativa. Isso aqui é mais ou menos como se fosse uma resposta adaptativa, a gente pode comparar com uma resposta adaptativa da diabetes mellitus do tipo 2, né? Que a gente tem uma resposta das células secretando muita insulina e chega um ponto em que ela fica exaurida e aí acaba não produzindo mais. Então, essa a gente pode fazer uma comparação com esse mecanismo entre a disfunção sináptica e a diabetes do tipo 2. Então, com a progressão, né, da doença ou até com a velhice, né, esse mecanismo compensatório, ele acaba se esgotando e acaba levando à perda dessas sinapses. E essa perda dessa sinapse, ela é muito próxima ao declínio cognitivo do Alzheimer, né? Então, seria como se fosse um preditor do declínio cognitivo no Alzheimer. Então, esse aumento precoce, né, dessas proteínas sinápticas, isso pode ser visto como um biomarcador inicial
que aquelas células já estão sofrendo, já estão vulneráveis e que vai indicar então algumas alterações nas funções sinápticas, e isso vai acontecer antes mesmo das lesões clássicas do Alzheimer, como as placas de amiloide e os emaranhados de tal fosforilada. Dentre os marcadores sinápticos das proteínas sinápticas que esse artigo traz, eu vou mostrar dois, né, que são os que aparecem nesse artigo, que são o GAP, que é uma proteína pré-sináptica, né, e depois eu vou mostrar uma proteína pós-sináptica. Então, eu começo com a pré-sináptica proteína, que ela está localizada principalmente na membrana dos neurônios pré-sinápticos, né, dos neurônios, desculpa, dos neurônios pré-sinápticos, e ela está ligada à membrana. No entanto, quando existe a entrada de cálcio, né, na estimulação desse neurônio, essa proteína ela se solta da membrana e ela começa a sinalizar todo o carregamento dessa vesícula cheia de neurotransmissores até a membrana, onde essa vesícula vai se conectar e liberar esses neurotransmissores para a fenda sináptica. Então, o GAP ele é responsável por fazer essa plasticidade neuronal, pela formação das sinapses, né, que é ele recebe a sinalização do cálcio e faz a formação da sinapse, e depois também ele ajuda na remoção das sinapses, que é ele consegue diminuir, ele volta a se conectar à membrana plasmática e todo esse mecanismo de fusão da membrana, das vesículas com os neurotransmissores, ela é diminuída. E esse gap ele é altamente expresso durante o desenvolvimento do sistema nervoso central, né? Então, quando a gente, nas crianças, enquanto a gente está na fase de desenvolvimento, ele está altamente expresso nos nossos neurônios. Mas também, quando a gente tem alguma situação de dano, pode ser um dano agudo, por exemplo, quando eu tenho um trauma ou quando eu tenho um AVC, ele vai ser muito expresso para que ocorra, então, uma remodelação sináptica. E isso pode acontecer também com a inflamação antes de a gente ter os sintomas da doença neurodegenerativa. Então, o GAP é considerado como um marcador de plasticidade sináptica. Ele consegue regular a dinâmica do citoesqueleto, que é para levar, então, essas vesículas carregadas de neurotransmissores até a sua liberação e fazer com que haja, então, a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Então, resumindo, o que que o GAP é? Ele é considerado, então, um sensor e regulador da plasticidade sináptica. Então, ele vai fazer, ele é fundamental, né, nesses processos de aprendizagem, de memória, e ele tem sido muito estudado no contexto, principalmente de doenças neurodegenerativas que estão ligadas à diminuição das sinapses, como Alzheimer, tem alguns trabalhos com Parkinson, e também no contexto do envelhecimento é interessante a gente dar uma olhadinha para que a gente possa fazer algum processo de intervenção ou até um diagnóstico precoce, para que esse indivíduo, durante o seu envelhecimento, não chegue a ter um declínio cognitivo tão severo. A outra proteína que aparece nesse artigo, que a gente estudou nesse artigo, é a neurogranina. A neurogranina, ela é uma proteína pós-sináptica, né? Então, ela está localizada dentro do neurônio pós-sináptico, principalmente no córtex e no hipocampo, nos neurônios excitatórios no córtex e no hipocampo. E o córtex e o hipocampo são as regiões mais responsáveis, não sei se é mais responsáveis, mas são os mais importantes, né, para a consolidação da memória e do aprendizado. E a neurogranina, ela também está envolvida com a regulação do cálcio dentro desses neurônios. Como é que isso funciona? Quando eu tenho a liberação do neurotransmissor aqui, o cálcio que está aqui na fenda sináptica vai entrar, né, pelos poros para o neurônio pós-sináptico. Então, quando
o neurônio está em repouso, quer dizer, que um baixo nível de cálcio, a neurogrenina ela vai se ligar a uma proteína chamada calmodulina, né? Então ela se mantém reservada. Quando eu tenho a entrada de cálcio, o cálcio vai disputar a ligação da neurogrenina com essa calmodulina. A neurogrenina vai liberar a calmodulina, que vai se conectar ao cálcio, que vai ser ativada. E isso faz com que a gente tenha um potencial de longa duração da sinapse, ou o quê? Fortalecimento duradouro da sinapse. Então, se a gente está com tudo em homeostase, nós vamos ter a sinapse no tempo correto. No momento em que eu tenho uma disfunção da quantidade de neurogrenina, da quantidade de GAP, eu já vou ter não vai mais ser uma homeostase da sinapse. Eu vou ter algum problema potencial de transmissão de sinal. Ainda nesse trabalho, como dizia o título, né, estudou a disfunção sináptica e a reatividade das células gliais. E uma das células gliais são os astrócitos. Os astrócitos, eles têm essa característica de parecer uma estrela, né? E eles são células que fazem parte das sinapses. Aqui eu deixei tríplice sinapse porque é me esqueci a palavra. Mas é clássico a gente dizer tríplice sinapse porque a gente tem o neurônio pré, o pós e as astrócitos aqui próximo auxiliando nessa sinapse. Então, eles são responsáveis por o quê? Eles regulam a disponibilidade dos neurotransmissores que estão liberados, por exemplo, do glutamato, e eles fazem a captação do excesso desses neurotransmissores para que não haja, então, uma excitotoxicidade, que seria uma sinapse com uma toxicidade por excesso de neurotransmissor. Então, o que não for usado aqui vai ser captado pelo astrócito, metabolizado e levado para o neurônio pré-sináptico de novo. Então, ele mantém o equilíbrio, né, dos neurotransmissores e também mantém o equilíbrio iônico extracelular. E isso vai ser essencial para que haja, então, essa transmissão elétrica entre um e outro astrócito. Então, o que que a gente pode dizer? Que os astrócitos, eles não são apenas células de suporte das sinapses, e sim eles participam ativamente nessa manutenção da homeostase sináptica, da função sináptica e previne os danos neurais, né? Então, se ele evita a excitotoxicidade, ele vai prevenir danos aos neurônios. Porém, quando existe algum dano, como uma inflamação, um trauma, o acúmulo de alguma proteína que não é desejada, como a amiloide beta, por exemplo, a gente consegue observar uma reatividade astrocitária. E o que que seria uma reatividade astrocitária? Quando a gente tem uma reatividade astrocitária, os astrócitos apresentam, então, mudanças morfológicas. Por exemplo, eles aumentam de tamanho, né? Eles têm uma hipertrofia, os seus programentos eles ficam mais espessos e muito mais ramificados, tá? E quanto às funções fisiológicas, ele apresenta uma expressão muito maior de uma proteína chamada GFAP, que é a Glial Fibrillary Acidic Protein, e também da vimentina, que vão caracterizar esse astrócito como um astrócito reativo. Além disso, eles vão produzir algumas moléculas inflamatórias. Mas qual é a função da reatividade necessária, né? Tem um dano, o astrócito se mudou a sua morfologia, mudou a fisiologia, mas por quê? Né? Para quê? Porque os astrócitos eles têm uma função protetora. Eles conseguem, então, isolar a área que foi danificada, né? E eles, em algum dano, dependendo do tipo de dano, eles conseguem tentar restaurar a barreira hematoencefálica e remover o excesso de neurotransmissores que fica nessa fenda sináptica. Porém, durante essa reatividade associada, a gente pode ter alguns prejuízos, né? Quando eu tenho excessiva ou crônica
reatividade astrocitária, ele pode contribuir ainda mais para aquela inflamação. Então, eu tenho a reatividade astrocitária, eu preciso resolver esse problema, porque eu não posso deixar esse estróito reativo para o resto da vida. Ele precisa voltar ao seu estado homeostático. Em alguns traumas, em algumas doenças, existe a formação de uma cicatriz glial, e essa cicatriz glial acaba fazendo, quer dizer, acaba prejudicando a comunicação entre os neurônios, a comunicação através das sinapses. No contexto de doenças, né, a reatividade astrocitária é um marcador importante de alterações patológicas. Então, ela reflete que aquele organismo, que aquelas células estão tentando proteger, né, o tecido cerebral. Mas, se essa proteção, se essa reatividade se prolonga, pode estar ligada a uma disfunção, tanto sináptica até uma perda neural. A outra célula que aparece nesse artigo é a microglia, né? Então, ela está aqui do ladinho, também com suas ramificações. E a microglia, ela é uma célula, aqui nesse desenho ela está grandona, mas ela é uma célula muito menor, né? Ela é bem pequena comparada aos astócitos. E ela é uma célula que é a célula residente imune do sistema nervoso central. Então, a microglia, ela está sempre em alerta, ela está sempre observando o que está acontecendo nesse microambiente e se houver algum dano, alguma coisa que ela começa a observar que está com problema, ela vai modificar seu desempenho também, né? Então, até então, a microglia, ela tem uma função de monitoramento constante, né, desse ambiente, mas ela também faz tem outras funções, como, por exemplo, a poda sináptica, que é onde ela observa aquelas sinapses que não estão mais sendo ativas o suficiente, ela destrói essas sinapses e ela também faz a remoção de restos de células, né? Células que morreram, ou alguma proteína, resto de membrana que tem nesse meio, nesse microambiente, ela também recolhe para que esse ambiente seja um ambiente limpo. Porém, em condições patológicas, que pode ser uma inflamação, um trauma, ou o acúmulo de uma proteína, como a proteína amiloide, a gente observa que essas microglias, elas também vão se transformar em microglias ativadas e elas podem liberar, então, mediadores pró-inflamatórios e que pode vir a contribuir com a neurodegeneração. Quando a microglia ela está ativada, vocês lembram que eu falei que o astócito ele apresentava uma expressão maior de uma proteína, que era o GFAP. A microglia, quando ela está ativada, ela também tem uma proteína que ela libera, né? Então, a proteína que ela libera vem do TREM2, que é a microglia ativada, existe a clivagem dessa proteína, desse TREM2. E esse TREM2 é uma proteína que fica na membrana, né, das células da microglia, e quando existe, então, a ativação por uma resposta imune a algum estágio inflamatório, esse TREM2 ele é clivado enzimaticamente e é liberado no meio extracelular, que a gente pode detectar no micro, como esse TREM2, que é o solúvel, é a proteína solúvel. Então, essa proteína S32 aqui, ela é característica de atividade de microglia ativada. Então, no contexto de doenças, a microglia, ela vai liberar essa proteína S32, além de se transformar morfologicamente, né, ela vai ficar mais ameboide e não tão ramificada, e ela tem sido estudada, muito estudada como biomarcador em processos de neurodegeneração, inclusive na doença de Alzheimer. Então,
Depois de tudo isso, né, a gente começa a pensar e pesquisar, e nós observamos que a associação entre a reatividade astrocitária e a ativação da microglia e a disfunção sináptica em pacientes vivos ainda precisava ser muito bem estudada. Tipo, a gente sabe toda essa teoria, porém a gente não sabe, não sabia, né, como é que isso acontecia em pacientes vivos, que são esses pacientes que nos dão sangue, plasma, para que a gente faça as pesquisas. Então, o objetivo desse trabalho foi investigar a associação entre os níveis de GFAP, que diz a reatividade astrocitária, que é um marcador para a reatividade astrocitária, ou do S-TREM2, que é o TREM2 solúvel, que representa a ativação da microglia, no líquor, né, no líquido céfalo-raquidiano, com a disfunção sináptica, ao longo do contínuo da doença de Alzheimer. Então, esse é o objetivo principal desse trabalho. Como é que a gente faz esse trabalho? Esse trabalho foi um trabalho de informática, né? Foi usando duas cortes, né? Então, nós tivemos a corte da Triad e também a do ADNI, que são duas que têm um banco de dados muito grande, com muitas informações do paciente, tem dosagens licóricas, dosagens plasmáticas, tem a parte clínica e tem a imagem. Né? Então, a gente conseguiu trabalhar com essas duas cortes e conseguiu replicar o resultado nessas duas cortes. Então, na Triad Cohort, na corte da Triad, nós tivemos 105 indivíduos, né? E desses 105, esses foram divididos em três grupos, que foram os sem comprometimentos cognitivos, que são os CIU, e nós separamos aqueles que eram amiloide beta negativo, 21 indivíduos sem comprometimento cognitivo, porém amiloide beta positivo, e 45 cognitivamente comprometidos, que são os CIAs, amiloide beta positivo. Já no ADNI, a gente tem um número muito maior, pois o banco de dados é muito maior, né? Então, o total foram 373 indivíduos, 59 CIUA beta negativo, 54 CIUA beta positivo e 260 com comprometimento cognitivo a beta positivo. Nós dividimos eles em grupo a beta positivo e negativo a partir de valores que já estão disponíveis, né? Já está protocolado isso em artigos científicos publicados há muitos anos. Esses indivíduos, então, eles foram submetidos a PET scan para avaliar a amiloide beta, tal, e TSPO, que indica, então, inflamação cerebral. Eles foram examinados por entrevistas, então aqui a gente usou o Minimental, né, que é o MMSE, e o líquor desses indivíduos foi analisado para GFAP, que é o marcador de astrócito, a S32, que é o marcador para microglia, o GAP43, que é a proteína pré-sináptica, a neurogrenina, que é a proteína pós-sináptica, e a amiloide beta. Tudo em líquor, tá, gente? E a avaliação, então, foi feita a associação entre o GFAP no líquor, o S31 no líquor e as proteínas sinápticas no líquor ao longo, então, do espectro da doença de Alzheimer, tanto o CIU, a beta negativo, o CI, o CI positivo e o CI, a beta positivo. E todo o estudo foi feito no R, né, que é o programa, e por modelagem por regressão linear e modelagem por mediação. Então, os resultados. Quando nós observamos, então, a associação entre o GFAP, que é astrócito, né, o astrócito reativo, a associação entre o GFAP e a proteína pré-sináptica HP43, nós vimos na Triad Cohort, na corte da Triad, uma associação positiva, né?
entre esses dois marcadores, nos três grupos, tanto naqueles que não têm declínio cognitivo, que são beta negativo, tanto naqueles que têm declínio cognitivo, a beta positivo, opa, que não tem declínio cognitivo, a beta positivo, e o que tem declínio cognitivo, a beta positivo. E esse resultado, ele foi replicado, né, na corte do Adne, mostrando que o GFAP, então, tem uma associação positiva com o GAP 43. Então, quanto aumenta o GFAP, aumenta o GAP também, para os três grupos. É que faltou um. Um minutinho, por Oi, oi. favor. Os slides não estão Claro. passando para nós, eles ainda estão na última página dos métodos. E agora? Não passou para mim ainda, e mais algumas pessoas comentaram no chat que não está passando. Vou tentar de novo, tá? Tá. E agora? Agora tá na capa dos resultados. Vamos ver. Tá. Eu gostei do fundo. Não passou ainda para o Voltou pro próximo. último dos. Ah, bom. Tá, esse é o último dos métodos, né? Isso, o último dos métodos. Tá, Resultados. tá. Primeiro dos resultados. Aí, agora foi. Desculpa te Tá. interromper, caso Ó, aconteça de novo, eu vou te capaz. interromper de novo. Isso, isso. Porque eu não enxergo o chat, então vocês podem me parar no meio da fala que não tem problema, tá? Tá, joia. Tá, então eu posso começar os resultados de novo, Isso, melhor. acho, né? Então tá. Então, quando nós fomos observar então a associação entre os astrócitos reativos, né, que é o GFAP, caracterizado pelo nível de GFAP no líquor, e a proteína GAP43, que é a proteína pré-sináptica desse estudo, nós observamos que existe, então, uma associação positiva entre esses dois marcadores, tá? Tanto nos três grupos de estudo, né? Então, nos os que não possuem declínio cognitivo, a beta negativo, a beta positivo e os que possuem declínio cognitivo, a beta positivo. Isso na corte da Triad, que é uma corte canadense. Quando nós fomos. Já passou aí? Sim, para mim passou. Tá. Eu tenho, é que aparece para mim um screen pequenininho aqui do que está aparecendo para vocês. Então, para mim, aparece que está passando. Quando nós, então, estudamos a corte do Adne, nós encontramos os mesmos resultados, né? Então, porém, com um número muito maior de indivíduos, principalmente dos que possuem declínio cognitivo, a beta positivo, nós observamos essa associação positiva. Então, quer dizer que quanto mais GFAP, mais GAP eu tenho, né? Quando nós observamos, então, a neurogrenina, né, que é a proteína pós-sináptica, fazendo a associação entre o GFAP do astrócito reativo com a neurogrenina, nós também encontramos essa relação positiva, né, entre a neurogrenina e o GFAP nos três grupos da corte da Triad e também da coorte do AD.
né? Então, o resultado se replicou nos dois casos, tanto o GFAP com GAP, como o GFAP com neurogranina, nas duas coortes, nos três grupos. Então, esses primeiros achados, né, eles indicam que essa reatividade astrocitária, que é caracterizada pelo aumento de GFAP, dos níveis de GFAP no líquor, ela está associada com alterações na homeostasia sináptica, porque se eu tenho homeostasia sináptica, os meus níveis de proteínas sinápticas também não estão elevados. Nesse caso aqui, a gente é um deles. Então, essa reatividade astrocitária associada à homeostase sináptica, ela é independente, ela não depende do declínio cognitivo. Vocês viram que os indivíduos com normal bem apresentavam, então, essa associação. Ou ainda pelo status beta-amiloide, né? Então, todos os grupos apresentavam essa. Agora, mudando de astrócito para microglia, o cenário ele fica um pouco diferente, né? Por quê? Porque vamos que na corte da Triad e também na corte é 31, que é um marcador indicador de microglia ativada, está associado com a proteína pré-sináptica GAP43 apenas nos grupos que possuem amiloide beta positivo, né? Então, o grupo que é cognitivamente normal, ele não tem amiloide positivo, ele é amiloide negativo, então ele não apresentou essa associação. Então, apenas nos dois grupos que possuem amiloide positivo. Isso nos sugere o quê? Que o GAP, que é essa proteína pré-sináptica, ela pode representar ou ela pode ser uma candidata promissora para alguns ensaios clínicos, principalmente quando a gente foca, né, em fármacos que são voltados a mitigar a patologia, né, da amiloide beta, porque a associação só acontece em grupos amiloide positivo, quanto mitigar, então, a ativação microgliar. Ah, tá. Eu me perdi. Ah, quando a gente observa, então, quando nós fizemos, então, a análise do S32 da microglia ativada com a neurogrenina, que é o pós-sináptico, né, nós tivemos um quadro ainda mais diferenciado, que é tanto na corte da TRIAD como na corte do ADNI, nós observamos que apenas os indivíduos com declínio cognitivo apresentavam essa associação positiva. E isso, então, né, essa associação muito diferenciada, ela pode ser uma relação específica entre a ativação microglial e a neurogrenina apenas nos estágios mais avançados da doença de Alzheimer, né? Ou da doença do declínio com declínio cognitivo. Um outro teste que nós fizemos foi avaliar como que os marcadores sinápticos eles se comportam, né, em função à reatividade glial. Então, a gente observa que aqui no eixo Y nós temos os marcadores sinápticos, os grupos e GFAP ou S31. Então, a gente observa que os cognitivamente normais, eles contêm um nível bem baixo e estável, né, desses marcadores de reatividade glial. No entanto, quando a gente começa a observar aqueles que possuem amiloide beta positivo, nós já vemos um aumento, né? Aqui os cognitivamente, os CIA, né? Já
começam a baixar e ter um platô. No entanto, o cognitivamente normal ainda está aumentando. E o S31, os dois aumentam. Depois dessas primeiras análises, então, nós nos perguntamos se o GFAP, que é de astrócito, ou o S31, que é da microglia, se eles estão agindo diretamente na disfunção sináptica ou se existe alguma proteína no meio que esteja mediando essa ação do GFAP no GAP, ou do GFAP na neurogrenina, ou do S31 no GAP, ou do S31 na neurogrenina. E o que que nós observamos? Que na corte da Triad, né, nós observamos que a PTAL ou 181, ela é mediadora, né, dessa ação do GFAP no GAP43 em todos os grupos. E isso, né, praticamente são os, como é que eu posso dizer? Ela corrobora com os primeiros resultados de correlação linear. E a neurogrenina, a mesma coisa, né? A gente observa que o GFAP, a PTAL 181, ela medeia, então, essa ação do GFAP na neurogrenina, nos três grupos. Quando nós fomos avaliar essa mediação no S31, que é da microglia, nós juntamos os valores, né, as duas tabelas, tanto da corte da TRIDE como da corte do ADNI, para fazer um cálculo só. E nós observamos também que o S31, a ação do S31 no GAP43 é mediado por PTAL 181 apenas quando eu tenho a presença de amiloide positivo, tanto no CIU como no CI. E, para a neurogrenina, nós observamos que o S31 apenas medeia essa interação aqui apenas no CI a beta positivo. Então, resumindo, ah, esses achados, né? Então, a reatividade astrocitária, ela está associada a marcadores sinápticos, independentemente do status de amiloide beta, né? Aqui faltou cognição também, né? Porque tanto o CIO como o CI tinham essa associação. Então, independentemente do status de amiloide beta e do declínio cognitivo. Então, a gente observa aqui que a, o GFAP, né, que é do astrócito reativo, está associado tanto com o GAP43, que é o pré-sináptico, e é a beta independente. E aqui é a mesma coisa, que o GFAP se associa com neurogrenina, independente de a beta. Já a microglia ativada, ela está associada a marcadores sinápticos apenas na presença da amiloide beta. Então, a gente vê a microglia ativada aqui, e ela está associada com GAP em CIU a beta positivo e CI a beta positivo, e com neurogrenina apenas em CI a beta positivo. Então, concluindo, esses resultados, eles estabelecem, então, uma associação clara entre a reatividade glial e a disfunção sináptica, e isso parece estar associada, né, mediada pela tal fosforilada, tal 181 nesse caso. A reatividade astrocitária está associada a marcadores sinápticos independentes de A beta positivo, de amiloide beta, e os efeitos da ativação da microglia sobre a disfunção sináptica pode ser considerada jusante da patologia da amiloide beta. Então, esses resultados, assim, uma frase para fechar, eles indicam que os biomarcadores sinápticos eles podem representar desfechos promissores em estudos voltados à reatividade glial. E eu quero agradecer, né? Esse aqui, a primeira foto aqui são os meus colegas lá de Pittsburgh, né? Foi a nossa última foto antes de eu voltar para o Brasil. E aqui a nossa casinha, que são os nossos colegas aqui do Zimmer Lab e do laboratório do professor Diogo. O meu e-mail está aqui, também eu estou no WhatsApp. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Muito obrigada. Aqui eu só botei uma tabela.
Muito bem. Hello? Muito bom, Fran. Bastante coisa, hein? Para um primeiro É um seminário. artigo um pouco denso. É verdade, bastante trabalho, né? O bom é Pessoal, que quando nós só para contar um pouquinho da história desse artigo, eu comecei a fazer esse artigo no primeiro dia que eu cheguei em Pittsburgh. E esse artigo eu não sabia muito bem, eu não sabia mexer no R e eu não sabia muito bem lidar com as tabelas, né, de dados. E eu comecei com a corte da Tride, que é um pouco menor. E aí o Tarek me disse, não, mas para a gente publicar bem esse teu artigo, tu vai ter que replicar numa outra corte. Então tenta o ADNI. E aí tive que aprender a mexer em outro banco de dados um pouco maior. Então foi um desafio para mim, mas eu acho que o artigo ficou muito bom depois no final, ficou bem fechadinho. sim, é verdade. A gente ainda